Salve, salve! Vamos lá de reflexão teológica? Eu quero falar hoje sobre sorrir ou não sorrir. E eu vou puxar a linha de dois oradores que eu vi em épocas diferentes. Um foi o pastor Eduardo Fonseca de Campos, era mineiro, foi professor de língua portuguesa há mais de 40 anos, né? Que homem esplêndido, né? Que homem esplêndido. Uma figura impoluta, casado, um casal de filhos, um homem de uma sabedoria, as coisas na boca dele se tornavam doces, de tanto conhecimento, de tantas entranhas, como dava prazer ouvi-lo. Com ele a gente não queria que as palestras se acabavam. Quando ele falava 5 a 10 minutos, era como se um orador tivesse falado 5 horas. Eu quero fazer um paralelo dele com o Roberto Lai. Pastor Roberto Lai, acho que é menonita, eu conheci, o pastor Eduardo eu conheci em Campos, o pastor Roberto Lai eu conheci numa reunião em Varginha. Mas o pastor Eduardo contou uma história uma vez de um jovem que estava na igreja e sempre lendo Isaías capítulo 53, olha, o coração da Bíblia é Isaías capítulo 53, quando Isaías, 700 anos antes de Jesus, ele narra Jesus na cruz. E ali ele diz que nele não havia formosura nem beleza alguma que atraísse os homens. Ele está descrevendo Jesus lá na cruz, ensanguentado, morrendo. E ele diz que Jesus é um homem de dores, ele foi carpinteiro, ele sabia o que era ser traído, ele sabia essas nuances da vida, essas coisas inerentes à vida do ser humano que pecou, né? E esse jovem, ouvindo sobre isso, fez um propósito particular, disse: eu não vou sorrir nunca mais. Porque Jesus era uma pessoa que não sorria, Jesus não ria para ninguém. E um dia ele foi para o Seminário do Sul, um seminário muito famoso dos batistas, né? Lá no bairro da Tijuca, no Rio de Janeiro. E lá um dia ele ouviu um sermão dizendo que Jesus era uma pessoa alegre. Por quê? Porque crianças não falsiam os seus sentimentos. Não falsia e não falseia os seus sentimentos. E Jesus era uma pessoa que atraía crianças. E uma criança, ela é muito sincera. Uma criança não esconde. Uma criança não usa máscara. Ela fala aquilo que ela pensa. Às vezes deixando os adultos em dificuldade. E aí ele falou que Jesus era uma pessoa alegre, e aí o aluno quis saber por quê. E aí o professor disse, mas Isaías 53, ele falou, olha, Isaías está vendo ele na cruz, um homem na cruz não consegue sorrir. Um homem na cruz não consegue estar alegre. Ele estava transpassado, ele estava já moído, aqui sangrava, aqui essa parte fina da cabeça, ele tinha uma coroa de espinho, ele estava transfigurado. É lógico que ele não era um homem europeirizado, né? Ele não era uma foto aí não é uma foto de um homem aí de olhos azuis, não é loiro, não é nada disso, ele era um judeu, né? Não é como esses quadros. Ele era um homem comum, mas ele carregava traços do seu povo aqui na terra, né? A mulher samaritana não conheceu logo dizendo que ele era judeu. Então o aluno levou um impacto e voltou e disse, não, a partir de hoje eu vou sorrir de novo, porque Jesus sorria. E aí uma noite aqui em Varginha eu fui convidado para ouvir o pastor Roberto Lai. Ele veio de roupa preta, 2 pastores que eu conheci que usavam só roupa pretas, né? Roberto Lai e o doutor Samuel Doctório, que já está lá nos céus. O pastor Roberto Lai, não tive mais notícia dele, eu puxei hoje um vídeo dele, vi que tem alguns vídeos, pode ver, um homem fantástico também. Roberto Lai estava liderando na Convenção Batista Mineira, né, a questão da orientação para os grupos em famílias, para a igreja, o crescimento de igreja com grupos. Uma coisa que começou lá na Coreia do Sul, fez muita fama na Colômbia, chegou ao Brasil, é lógico que adaptado às suas circunstâncias, né? Mas fui lá ouvi-lo. Meu Deus, que noite fantástica. Roberto Lai mostrou um lado de Jesus que eu também não conhecia. Que Jesus era festeiro. O primeiro milagre dele era um casamento. Que Jesus gostava de comer, que Jesus gostava de beber.
Gente, aquela noite ele mostrou um lado fantástico de Jesus. Ele não saiu da Bíblia, não. Mas ele falou da alegria, do lado alegre de Jesus, do lado feliz de Jesus. Jesus até uma vez arguiu, né? Poxa, veio João não comendo e não bebendo, e vocês dizem que tem demônio. Vê o Filho do Homem comendo e bebendo, e vocês também dizem que não está nada bem. Jesus disse, olha, vocês são igual os garotos da praça, né? Toca samba e vocês ouvem chorinho. Toca chorinho e vocês ouvem música clássica, né? Quer dizer, vocês são incoerentes, né? Porque nenhum líder serve para o povo, nenhum líder. Mas que lado fantástico. Jesus se amava. Jesus se amava. Quando ele morreu, aquela túnica que ele vestia era uma túnica assim de linho, pelo menos, algo bom, que os soldados romanos não tinham um salário tão ruim, né? Eles eram os oficiais de um império que estava no poder. Mas olha, eles não tiveram coragem de rasgar aquelas roupas de Jesus. Eles resolveram disputar aquilo no palito, porque era uma roupa única, para não haver cortes nela. Jesus se vestia bem, Jesus comia bem, Jesus morou em lugar bom. Quando eu ia para a praia, que os crentes diziam que eu não deveria ir para a praia, porque as pessoas pensam que só existem as praias do Rio de Janeiro, mas existem praias desérticas, né, lá no estado do Rio mesmo. O Rio de Janeiro não era tão povoado, o Rio das Ostras, aquela região dos lagos. Jesus foi morar na casa de Pedro, em Cafarnaum, porque estava à beira do mar da Galileia, ao lago de Genezaré, né? O mar de Tiberíades, que é o mesmo. Já falei isso no outro vídeo aí. Jesus se amava, gostava de comer peixe, gostava de comer pão, né? Era uma pessoa feliz. É aqui nós estamos acostumados a olhar para os judeus e ver aquela gente séria, de barba, aquele povo parece que muito sério. Eu também morei aqui numa região do Brasil, em que trabalhei no meio de pessoas que cortavam canas no estado do Rio. Aquela pele rude, aquela pele queimada do sol, aquele rosto já, né, o envelhecimento por causa do tempo que pegava. Mas o que acontece? O coração era de criança. Nunca conheci um povo tão sensível e amoroso daquele jeito. Olha, Jesus é uma pessoa feliz, era uma pessoa alegre, sorria. Não poderia estar escrito lá na Bíblia, servir o Senhor com alegria, apresentar-vos a Ele com cântico. Não poderia estar escrito lá que Jesus foi ungido com óleo da alegria, se Ele não fosse uma pessoa alegre, mais do que os seus irmãos. Jesus era uma pessoa alegre, feliz, gostava de gente, gostava de passear, né? Entrou em Jerusalém assentado no jumento, quer dizer, jumento você não amansa ele. Os generais andaram a cavalo, ele andou de jumento. Gente, Jesus é uma pessoa fantástica. Jesus é uma pessoa fantástica. Aqueles que não querem ouvi-lo, aqueles que não querem servi-lo, é porque ainda não conseguem perceber a essência da vida. Beijo no coração.